Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O Rio de Janeiro em luto. Enterrada no cemitério do Caju, a vereadora Marielle Franco, a quinta parlamentar mais votada da atual legislatura da Câmara Municipal. Marielle Franco! Ministro da Segurança Pública coloca a Polícia Federal à disposição das autoridades do Rio. Investigações iniciais apontam para a execução. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. A repercussão do assassinato. Políticos, personalidades e pessoas anônimas lamentam a morte de Marielle. Marielle era uma mulher guerreira, forte, de fibra. A gente tem que ocupar a rua, acho que a gente tem que dar continuidade ao legado da Marielle. Eu estou querendo calar a democracia. Não vão calar a democracia, nem vão calar a nossa voz. Não foi apenas uma perda para a Câmara Municipal. É uma perda para a cidade, é uma perda para esse país. A gente começa esta edição falando sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. A parlamentar foi morta a tiros depois de sair de um evento na Lapa. O motorista Anderson Gomes foi atingido e também morreu. Uma assessora de Marielle, que estava no carro, sofreu ferimentos em consequência de estilhaços e é principal testemunha do crime. Durante toda a quinta-feira, a Cinelândia foi ocupada por manifestantes que pediram justiça. Muitas homenagens foram feitas à vereadora brutalmente assassinada. Bandeira a meio mastro e um protesto solitário, ainda nas primeiras horas da manhã. Nos cartazes, as frases representam os temas mais presentes na trajetória da vereadora Marielle Franco. Hoje é dia de resistência, hoje é dia de luta, né? O que aconteceu não pode passar impune, jamais, né? Uma mulher negra, favelada, da Maré, uma socióloga, né? E o agravante, uma vereadora. Né? Então estou querendo calar a democracia. Não vão calar a democracia, nem vão calar a nossa voz. Abraços emocionados e o choro de gratidão das pessoas que são representadas pela luta da parlamentar. No principal cenário político do Rio, roupas pretas e pedidos de justiça para um crime bárbaro. São vários gritos de resistência. Companheira Marielle! Presente na luta! Companheira Marielle! Presente na luta! Os discursos de indignação se revezaram ao longo do dia. Todas essas pessoas permaneceram em vigília. Diante de tanta dor, elas deixaram uma mensagem. Vão manter os ideais de Marielle Franco. Ela representa a esperança. Eu acho que esse duro golpe que fizeram na sociedade, ela precisa de uma resposta. Independente da cor que a mulher tenha, da força feminina, da coragem, né, da luta dela. E acho que é da proteção também maternal que nós mulheres temos com outras pessoas. Um ato ecumênico tentou confortar amigos, eleitores e colegas de trabalho. Durante todo o dia, muitas pessoas vieram demonstrar solidariedade. Essas amigas trouxeram flores para representar o significado das conquistas durante o curto período de trabalho no Legislativo. Eu acho que significa duas coisas, né? A flor, que é a fragilidade, mas também é uma força, representa muito isso. Eu acho que tem algumas mulheres que não gostam de flores, mas eu acho que é um símbolo muito forte, né? Tem um peso, uma rosa branca, uma rosa vermelha, tem um significado como o trabalho dela. Combativa e engajada, Marielle foi lembrada pelas frases que cobravam o fim da violência. Por ironia, a pergunta dela ainda não teve resposta. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? A Marielle significa um símbolo de resistência, né? Tanto no sentido que a gente fala de raça, de mulher, de feminismo, mas de olhar pela população pobre, né? Eu acho que hoje é um marco na cidade. Uma guerreira, né? Desde a sua origem, que ela vem da Maré, onde ela ali consegue estudar, se formar e trazer um pouco de esperança para a gente, né? Para a sociedade. E estava aí lutando e foi brutalmente assassinada, né? Isso... Espero que a partir desse momento agora alguma coisa possa mudar e a gente possa ter um futuro melhor, não só para a gente, mas para as próximas gerações. No final da tarde, quem estava na Cinelândia recebeu o apoio das pessoas que permaneceram em frente à Alerj. E mais uma vez, Marielle não foi calada em um pedido de justiça coletiva.
Os corpos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram velados no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. A pedido dos familiares da parlamentar, a cerimônia foi restrita a pessoas próximas da vereadora. O presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Jorge Felipe, decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Marielle. Sob aplausos, os corpos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegaram à Câmara Municipal. Muito emocionados, familiares da vereadora não quiseram dar entrevista. Agatha Reis, viúva do motorista, desabafou. Realmente é o momento, acho que o mais difícil da minha vida. A gente não espera esse tipo de coisa. É trágico e desesperador, é isso. A amiga Camila Pitanga, que acompanhou a trajetória de lutas da parlamentar, que militava sobre causas das minorias mais carentes da sociedade, falou da importância do trabalho de Marielle Franco. A gente tem que ocupar a rua, acho que a gente tem que dar continuidade ao legado da Marielle. Ela que tem uma representatividade na luta contra o racismo, contra todo tipo de preconceito, a favor das mulheres. Desculpa, eu estou zonza ainda, mas eu acho que é um chamamento para a gente se colocar de uma outra maneira. O presidente da Casa Legislativa, vereador Jorge Felipe, decretou luto de 3 dias na Câmara Municipal. Na verdade, hoje é um dia muito triste, porque não foi apenas uma perda para a Câmara Municipal, é uma perda para a cidade, é uma perda para esse país. Porque a Marielle é uma mulher valorosa, combativa, determinada, perseverante, que não recuava diante de qualquer tipo de enfrentamento. Desde 2017, a parlamentar Marielle Franco dividia a tribuna do plenário da Casa Legislativa com mais 50 vereadores. Marielle era uma mulher guerreira, forte, de fibra, sabe? Ela me ensinou tanta coisa. Trilhou um caminho tão lindo, tinha um futuro tão bonito. Nessa casa aqui, no primeiro ano, ela fez história. Minha melhor amiga, forte, com garra, lutadora. E foi assim que ela vai ser lembrada. A vereadora Marielle deixa um legado não só pelas suas lutas realizadas, expressadas no seu mandato, e ela é vereadora do PSOL. Imagine eu, sou um vereador do DEM, do Democrata. E tenho o maior carinho e apreço, não só pessoal como político, o respeito, a maneira que ela lidava. Então ela era uma pessoa muito especial. Eu lamento profundamente, uma vereadora que tratava o seu trabalho com amor, mesmo aqueles que eram seus adversários políticos, ela tratava com muito carinho, todos estavam aqui, todos estavam ontem à noite lá no local onde ela caiu, sabendo que é uma perda irreparável para ela, para nós, para a família e para a sociedade carioca. Que a luta dela, que a tese dela de luta contra defendendo cada vez mais as pessoas menos favorecidas, que ela não morra, e para ela não morrer, a polícia tem que mostrar que os culpados serão punidos. Eu não tenho nem palavras para falar. A única coisa que eu estou sentindo é uma dor muito grande, misturado com um sentimento de indignação também muito grande, porque eu fui uma vítima da violência e a gente vê a violência aumentando cada vez mais na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós perdemos uma companheira, uma amiga de trabalho e que a luta dela, com certeza, nunca vai ser esquecida. Ontem tentaram calar uma vereadora, só que mataram a Marielle, mas não mataram aquilo tudo que a gente defende, que ela defendeu esse tempo todo. A gente precisa agora estar solidário com a família, com os amigos, com todos os trabalhadores dessa casa e conseguir partir para a apuração rigorosa dos fatos, para que a gente saiba por que isso aconteceu e evite que isso aconteça mais uma vez. E em uma homenagem, 5 vereadoras apresentaram um projeto de resolução junto à mesa diretora da Casa Legislativa, dando o nome de Marielle Franco à tribuna do plenário da Câmara. É uma homenagem, óbvio, com todo o apoio dos vereadores que já assinaram, deram um apoiamento. E estamos recolhendo mais assinaturas. Nós não poderíamos deixar de passar em branco num lugar tão simbólico dentro desta casa, que é exatamente a tribuna, né?
essa tribuna onde a Marielle sempre ocupou, sempre reivindicou os seus direitos. Então nós não poderíamos deixar que esse momento, para a gente, ela não tivesse essa homenagem. O motorista Anderson Gomes foi enterrado no cemitério de Inhaúma. Já a cerimônia de sepultamento da parlamentar ocorreu no cemitério do Caju. Políticos, colegas e admiradores de Marielle se despediram da vereadora. A polícia não descarta nenhuma hipótese para o crime, mas a principal é a de execução. A vereadora Marielle Franco foi morta depois de sair desta reunião na Lapa, que tinha como tema Mulheres Negras, movendo estruturas. O carro em que estava a vereadora foi atingido por vários tiros às 9h30 da noite de quarta-feira. Marielle foi baleada na cabeça com 4 tiros. O motorista Anderson Gomes, atingido por 3 tiros, também morreu dentro do carro. Companheiros de partido, como o vereador Tarcísio Mota e o deputado estadual Marcelo Freixo, estiveram na cena do crime. Os peritos recolheram 9 cápsulas deflagradas no local. A divisão de homicídios procura agora por câmeras de segurança que revelem o trajeto que fez o carro da vereadora, desde o momento em que ele saiu da Lapa até passar aqui, pela rua João Paulo I, no Estácio, onde aconteceu o crime. A polícia já sabe que os bandidos estavam dentro de um carro branco e os tiros foram disparados de uma arma calibre 9mm. A assessora da vereadora, que estava dentro do carro e sobreviveu, prestou depoimento durante 5 horas, mas até agora os investigadores não revelaram o conteúdo do que ela falou. Velas e flores foram deixadas junto ao muro onde o carro parou com os corpos das vítimas. Uma jornalista que estava num bar próximo publicou no Twitter que viu um carro da Polícia Militar a poucos metros do local, mas ela não soube dizer se havia policiais dentro. Logo depois, de acordo ainda com o relato, um policial militar entrou no bar pedindo um giz para marcar o local do crime. Muito atuante também fora da Câmara, Marielle Franco costumava protestar nas redes sociais. No dia 10 de março, ela denunciou uma suposta atuação violenta do batalhão de Irajá, na favela de Acari, na Zona Norte. No dia 13, a vereadora protestou contra a morte de Matheus Melo, de 23 anos, assassinado quando saía da favela do Jacarezinho, também na Zona Norte. A família de Matheus acusa a PM e Marielle Franco escreveu: mais um que está entrando para a conta dos homicídios da polícia. Quantos jovens precisarão morrer para que essa guerra aos pobres acabe? Perguntou a vereadora. Companheiros do PSOL, o partido de Marielle Franco, destacaram o lado combativo da vereadora, mas disseram que nunca ouviram falar sobre ameaças. Tudo indica, né, que foi uma execução. A gente está trabalhando com essa hipótese. Agora, a gente não tem ainda condições de dizer os motivos, né, de onde partiu esse atentado. Até porque a gente não descobriu nenhuma ameaça que a Marielle estivesse sofrendo nos últimos tempos, né? Então, é evidente que o trabalho dela, né, de defesa dos direitos humanos, né, principalmente no período que ela esteve na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né, criou uma série de inimizades, né? Então tem que ser feito um trabalho de investigação muito sério, porque a gente precisa saber de onde veio esse atentado. A vereadora tinha um trabalho na Câmara, querida por todos os vereadores. Era dura, crítica, com carinho, mas com veemência. Tinha suas teses, era crítica à intervenção que está acontecendo, crítica ao trabalho da Polícia Militar nas comunidades mais carentes, sempre fez essas críticas. Não disse absolutamente nada, nem as pessoas que trabalham com ela tinham nenhuma notícia. Realmente, a palavra está com a polícia, né? O corpo de Marielle Franco chegou ao cemitério do Caju às 4h57 da tarde. Familiares, políticos e amigos foram se despedir. Muito emocionada, a atriz Zezé Mota disse que acompanhava o trabalho da vereadora, que ela classificou como uma pessoa em quem se podia confiar. E não é a primeira vez que a gente perde uma pessoa realmente bem intencionada, que não está na política para roubar, que não está na política pelo dinheiro. É muito triste. A gente fica se perguntando até quando a gente vai perder essas pessoas que o Brasil está tão necessitado, né, de pessoas realmente do bem, bem intencionadas. O vereador Jones Moura, que atuava com Marielle na comissão criada para investigar a intervenção federal no Rio, disse que ela era a voz dos moradores de comunidades nessa investigação. A Marielle Franco tinha uma participação importantíssima nessa comissão que estava formada para acompanhar a questão da intervenção
era preciso ter uma pessoa nessa comissão que falasse a língua do povo, que entendesse bem as questões dos moradores das favelas, representante realmente das pessoas que se sentem sempre desprezadas pela sociedade. Ela tinha esse papel e essa presença dela nessa comissão que está aí pronta para acompanhar a questão da intervenção federal, a presença dela era de mais importante. O presidente da Câmara dos Vereadores do Rio afirmou que o Legislativo Carioca vai acompanhar de perto cada passo da investigação. Naturalmente, todos nós vamos fazer uma pressão para que haja um esclarecimento dessa violência que foi perpetrada contra a Marielle. Aliás, não foi contra a Marielle, né? Foi contra a cidade, contra a cidadania, contra todos aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito e persevera na luta contra as injustiças sociais, como era a bandeira de luta da Marielle. A imprensa não pôde acompanhar o sepultamento. Antes, as pessoas que estavam presentes fizeram uma oração, que acabou com o tradicional grito de ordem do PSOL. Marielle Franco! Marielle Franco! Marielle Franco! Marielle é a terceira parlamentar da história da Câmara do Rio a ser assassinada. Vereadora combatente, ela presidia a Comissão em Defesa da Mulher e lutava contra a violência. Nascida e criada na comunidade da Maré, Marielle Franco tinha 38 anos. Socióloga por formação, com mestrado em políticas públicas, começou a militar pelos direitos humanos depois que uma amiga foi brutalmente assassinada durante um tiroteio na comunidade. Aos 19 anos, se tornou mãe de uma menina. Acreditava que o interesse pela política é essencial para reduzir as desigualdades. A filosofia Ubuntu, que fala do debate da negritude, é uma relação onde ultrapassa o personalismo, onde o lugar fundamental é o da res pública e o lugar da coletividade, de trabalhar e pensar no outro, para o outro, com o outro. Marielle trabalhou 10 anos na equipe do atual deputado estadual Marcelo Freixo. Foi a 5ª vereadora mais votada no Rio, com mais de 46 mil votos. A formação profissional, o meu lugar de origem ajuda no desempenho do mandato e tem um peso, porque acho que a gente faz política desde que se entende por gente. Meu acúmulo, a partir da minha formação enquanto socióloga, enquanto pesquisadora, contribui para o mandato porque tem a vivência da mulher favelada na cidade e da mulher pesquisadora na cidade. Era também a presidente da Comissão em Defesa da Mulher na Câmara. Lutava pelos direitos dos negros, das mulheres e contra a violência. Também defendia as bandeiras pela melhoria nas condições de vida da população pobre, do transporte público, da cultura e do empreendedorismo feminino. O objetivo é trazer a votação expressiva que a gente teve, né, a segunda mulher mais votada, e ter esse lugar que hoje muito se fala, né, em 2017, século XXI, da representatividade das mulheres, para essa Casa Legislativa, dando continuidade a um trabalho já anteriormente feito, mas com um foco num debate que seja das mulheres negras e das mulheres da favela, como eu me reivindico. Marielle era uma das vereadoras mais ativas aqui da Câmara. Sempre participava das sessões e fazia questão de subir aqui na tribuna para defender suas ideias com discursos fortes. Recentemente foi escolhida como um dos parlamentares relatores da comissão especial criada para fiscalizar a intervenção federal na segurança pública do Estado. Acho que a mesa diretora sai à frente e isso é um ponto importante da gente estar acompanhando essa intervenção, mesmo com as diferenças partidárias que já foram colocadas, mas é um fato hoje na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, então precisa que seus legisladores estejam acompanhando esse processo. No Dia Internacional da Mulher, Marielle deu uma entrevista exclusiva para a Rio TV Câmara. Foi uma das últimas. Se a gente considerar que as mulheres, não só com os dados que você traz do trabalho formal e do trabalho em casa, mas que hora que essa mulher estuda, que hora que essa mulher se qualifica para ocupar novos postos. Acho que esse é um bom debate quando a gente fala de novo momento, das novas ondas, seja do feminismo ou da representatividade com relação às mulheres ocupando os espaços de poder, a importância que tem da gente qualificar, dessas famílias entenderem a divisão do trabalho, não só doméstico, como as econômicas. Tem muitas mulheres que são responsáveis economicamente pelas suas famílias. As inúmeras manifestações de carinho são a maior prova de que as lutas de Marielle não foram em vão. Ela deixa um legado, mas principalmente muita saudade.
A morte da vereadora Marielle Franco foi lamentada no meio político. O presidente Michel Temer ressaltou nas redes sociais que o crime não ficará impune. Uma comissão especial foi criada na Câmara Federal para acompanhar as investigações. Aqui no Rio, uma das primeiras homenagens foi anunciada pelo prefeito Marcelo Crivella, que vai dar o nome da vereadora a uma escola a ser inaugurada. Autoridades e parlamentares de vários segmentos se manifestaram sobre a morte da vereadora Marielle Franco. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, em nome da Corte, manifestou e repudiou o assassinato da vereadora e de seu motorista. A Câmara dos Deputados, em Brasília, realizou na quinta-feira uma sessão solene em homenagem à vereadora carioca. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara, com a presença de vários parlamentares. Marielle presente! Sessão solene em homenagem à vereadora Marielle Franco. Convido a todos a ouvir em posição de respeito o hino nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes significam um trágico avanço na escalada da barbárie que deve ser contida a qualquer custo. Em notas nas redes sociais, o presidente Michel Temer, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, lamentaram o crime e ressaltaram a trajetória exemplar de superação da parlamentar. Em homenagem à vereadora, o prefeito do Rio decidiu dar o nome de Marielle Franco a uma escola que será inaugurada nos próximos meses em Guaratiba, na Zona Oeste. O prefeito decretou luto oficial de 3 dias. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, por iniciativa do presidente deputado Paulão, instituiu em caráter de urgência um grupo de parlamentares para acompanhar as investigações em torno do assassinato da vereadora. O grupo será coordenado pelo deputado federal Chico Alencar e será composto por outros 3 parlamentares do Rio. A tarefa será acompanhar, em nome da comissão, todos os desdobramentos de apuração do episódio e cobrar medidas visando a elucidação do crime. Junto com outros políticos, o deputado federal Chico Alencar participou do ato em frente à Câmara Municipal. Tem uma profunda dor, tem uma indignação e uma dor assim pungente não vai ser inutilmente. Os indícios todos são de execução e se a polícia, as forças de segurança quiserem, elas descobrem quem perpetrou essa atrocidade, não apenas contra a nossa amada Marielle e o Anderson, mas contra a juventude, contra as mulheres, contra os negros, contra os invisíveis dessa cidade, desse país, contra quem luta por dignidade. A Marielle continua, nós vamos continuá-la. É isso. Um momento de muita dor, muita tristeza, né? A Marielle transbordava a vida, né? Dedicou aí a vida dela a lutar pelos direitos das pessoas, pelos direitos humanos. Isso foi com um impacto muito forte, né? Em todo mundo que convivia com ela, que admirava essa trajetória. Então é um momento de dor. Olha, uma verdadeira guerreira, uma lutadora, uma mulher com uma garra tremenda, fantástica nas suas ações em defesa daquilo que ela sempre acreditou. A defesa das mulheres, a defesa dos negros, a defesa LGBT, a defesa dos índios, a defesa de tudo aquilo que significava desigualdade, que significa desigualdade. Ela era uma ativista na área de direitos humanos. Eu, como secretário de Estado de Direitos Humanos, sei o quantos ativistas são ameaçados dentro dessa temática. Eu diria que a altura do Estado tem que ser, a resposta tem que ser a altura, né? Assim, é preciso fazer uma investigação rápida e muito veemente, porque tem que ser dada uma resposta que a sociedade não aceitará casos como esse. O primeiro suplente do PSOL, vereador Babá, vai assumir o lugar da vereadora na Câmara Municipal e prometeu dar continuidade às lutas da parlamentar. E eu vou assumir novamente o mandato daqui para dar continuidade, inclusive, ao trabalho que a Marielle e outra bancada do PSOL, mas em especial ela, vem fazendo na Maré e em outras favelas, defendendo o jovem negro que morre, que acaba virando preso nessas prisões imensas, e a Marielle era uma grande representação
dessa luta. A repercussão da morte de Marielle foi grande nos mais diversos setores da sociedade. Na imprensa internacional, não foi diferente. Correspondentes internacionais estavam entre os muitos jornalistas que registraram as homenagens e os protestos pelo assassinato da vereadora. Logo após a notícia, o The New York Times, Washington Post e a rede ABC News, todos dos Estados Unidos, publicaram um texto que dizia: um membro do conselho da cidade e seu motorista foram mortos a tiros por 2 assaltantes não identificados numa rua no centro, no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, onde militares foram convocados há um mês após uma onda de violência. O britânico Daily News destacou que, apesar da intervenção federal, não há indicação de que a segurança na cidade tenha melhorado. Já o argentino O Clarín citou a denúncia feita por Marielle contra a ação da polícia na favela de Acari. No Brasil, artistas, esportistas e intelectuais postaram homenagens nas redes sociais. Caetano Veloso escreveu: "Sinto o peito vazio e assim farto". Elza Soares também desabafou: "Das poucas vezes que me falta a voz, chocada, horrorizada. Toda morte me mata um pouco, dessa forma me mata mais. Mulher, negra, lésbica, ativista, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, sua voz ecoará em nós. Gritemos". A atriz Débora Bloch estampou a foto de Marielle com o pedido: "Esse crime não pode ficar impune". Glória Pires relembrou um questionamento feito pela própria vereadora na véspera da tragédia: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? O autor de novelas, Valcir Carrasco, chamou para um protesto contra o genocídio. O ex-judoca Flávio Canto escreveu: "Meus sentimentos à família de Marielle Franco, a de Anderson Pedro Gomes e ao fundo do poço do Rio de Janeiro". As homenagens e a cobertura não ficaram restritas ao mundo virtual. Jornalistas da imprensa internacional e também artistas vieram aqui para frente da Câmara para registrar e participar do ato. Eu votei nela. Acho que é um princípio da democracia, as classes menos favorecidas se fazerem representar, defenderem seus direitos. Acho que isso é uma amostra do genocídio que os pobres e pretos estão sofrendo a vida inteira, desde que esse país foi formado. E está aí, na cara de todo mundo. O que a gente vai fazer, a gente tem que decidir, se não pode continuar. Acho que a causa dela é uma causa legítima. E era o que falar dela como uma pessoa muito estelar, muito brilhante, muito comovente, muito bonita. Indignação absoluta por todos os desmandos, por tudo o que está acontecendo de falta de respeito com a condição humana. Não é? Nós estamos num momento que falta o básico, o mínimo. Né? Nós não queremos um mínimo, nós queremos decência. Né? E aqui chegou ao cúmulo. Isso é um ponto de virada. Né? Ou a gente, uma liderança como Marielle, né? Com o futuro que todos nós pressentimos e tínhamos para ela, não podemos, né, é uma perda muito grande. Eu sou leitora da Marielle. Todas as vezes que eu vim para a rua, e não foram tantas assim, eu gostaria que fossem mais, eu encontrei com ela, sempre corajosa e maravilhosa. E eu estou aqui porque eu sou mulher, porque existe um genocídio negro no Rio de Janeiro, no Brasil, e a gente não pode ignorar. Eu estou aqui pela memória de uma pessoa que eu gostava pessoalmente e porque eu moro nessa cidade maluca. E também para mostrar que a gente não vai ter um medo que nos paralise. Nós estamos tristes e indignados, mas nós não vamos ficar em casa. A gente vem para a rua, o Rio é nosso. Muito emocionados, os atores Thaís Araújo e Lázaro Ramos preferiram não dar entrevista. Repórteres da França e de Portugal cobriram cada detalhe do protesto. O jornalista português, que mora no Brasil, ouvia os depoimentos indignado. Não é fácil, porque
Uma morte nestas circunstâncias, de alguém que tinha uma posição tão ativa numa série de questões tão delicadas, é realmente uma situação bastante complicada, mas é também a prova de que quando nós imaginávamos que o Rio de Janeiro tinha batido no fundo, afinal não, há mais fundo e ainda descemos mais. E isso é terrível, porque realmente este Estado e esta cidade vivem um momento incrível. A morte de Marielle trouxe o ministro da Segurança Pública ao Rio de Janeiro. Raul Jungmann colocou a Polícia Federal à disposição das autoridades do Rio para ajudar nas investigações. Acompanhado de autoridades policiais, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que todas as inteligências estão trabalhando em conjunto e que vai acompanhar pessoalmente as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Pessoalmente, vamos acompanhar este caso até que ele se encerre. Eu quero dizer ao povo carioca, aos familiares da vereadora, aos seus amigos, aqueles que ao lado dela lutavam pelos direitos de todos e de todas, que nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime, pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça. O ministro não deu detalhes da investigação, mas ressaltou a confiança no trabalho da Polícia Civil, que está investigando a morte da vereadora. Quem estará à frente dessa investigação será a Polícia Civil. As demais polícias estarão participando de acordo com aquilo que for demandado e, sobretudo, através da integração da inteligência. Todas as inteligências das polícias daqui, das polícias de fora e das Forças Armadas estão trabalhando conjuntamente nessa operação. Raul Jungmann falou que a estratégia usada na intervenção não será alterada com a morte da parlamentar. A intervenção nunca se propôs a fazer mágica. A intervenção se propôs a trabalho, trabalho e trabalho. A intervenção, até aqui, ela tem obtido um aval e, sobretudo, ela tem procurado fortalecer e reestruturar as polícias. Para a especialista em segurança pública, Silvia Ramos, o processo de intervenção precisa ser repensado. Eu acho que o assassinato dela, que tudo indica que é uma execução, não sabemos ainda as razões da execução, mas coloca o tema da intervenção num novo patamar, num patamar que nós não vivíamos ainda no Rio de Janeiro, que é a execução de defensores de direitos. Já para o especialista Inácio Cano, é preciso um pouco mais de tempo para entender o futuro da intervenção. Eu acho que é mais um caso da Marielle e do Anderson que mostra que o que a gente precisa no Rio de Janeiro é investigação, para saber quem está por trás da violência. E não precisamos de mais soldados na rua, e não precisamos de mais tanques apontando para as comunidades. Logo após esta edição do Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara reapresenta o programa Perfil com a vereadora Marielle Franco. Fique agora com uma homenagem à vereadora que vai deixar saudade na Câmara Municipal do Rio. Até amanhã.